Então, para começar aqui, né, vamos começar falando do significado da palavra, tá? Vamos falar da palavra democracia, tá? Demo significa povo e kratos poder, então seria o poder nas mãos do povo, né? Essa é a ideia que rege a democracia. A democracia teve origem grega, como eu falei lá do surgimento da filosofia, tá? No primeiro vídeo do canal, onde teve o desenvolvimento das leis ali, onde os cidadãos teriam que cumprir as leis e não mais a justificativa de uma vontade divina, né? E o interessante daquela democracia, né, daquela forma de poder, é que eles iam nas ágoras, né, que eram as praças da polis, né, das cidades, e eles discutiam ali em Atenas, né, discutiam as melhores leis que poderiam ser implementadas, esse tipo de coisa, e ali foi se desenvolvendo o pensamento racional, tá? Mas a democracia de Atenas ainda continuava sendo bem restritiva, somente filhos de pais e mães atenienses, homens maiores de 21 anos poderiam votar, com determinada renda também, né? Então era uma democracia restritiva. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de democracia, tá? A gente tem a democracia participativa, em que você elege um representante, mas você também pode participar das assembleias, você tem a participação do povo, tá? Ao mesmo tempo que tem a eleição de um representante. Isso seria a democracia semidireta, né? Tem a democracia que a gente faz aqui no Brasil, né, que a gente pratica, que é a democracia representativa. Nela você elege um representante que vai exercer o poder no seu lugar, né? E, enfim, é isso que a gente faz aqui no Brasil. Também temos a democracia direta, tá, que era praticada na Grécia Antiga, onde o corpo de cidadãos, que era restritivo, se reunia na ágora e apresentava e discutia, né? Eles apresentavam e discutiam propostas para serem votadas por eles mesmos ali, tá? Então era meio que todo mundo junto, aí chega um carinha, apresenta uma ideia e eles começam a votar naquela ideia. O significado da palavra cidadão, tá? Cidadão é aquele que participa da organização da cidade, né? Engraçado a gente pegar, só uma observação, a gente pegar a política, vem de polis, né? Como era chamada a cidade lá na Grécia. E vamos lá. A gente tem os conceitos, o conceito de cidadania, ele tá ali de acordo, tá? Tá de acordo com a soberania, tá? Então, por exemplo, se você pegar sei lá, um país em que o povo é soberano, todos são cidadãos, tá? Cidadão que participa da organização da cidade. Se você tem uma monarquia, né, se o monarca é soberano, só ele vai ser o cidadão, porque só ele vai estar participando da organização da cidade. Se você tem uma oligarquia, né, oligarquia significa que o poder está concentrado nas mãos de poucas pessoas, então só eles vão ser os cidadãos, né, daquele governo. Em Roma ali, antes da República Romana, né, existiam somente os patrícios, tá, que era a aristocracia ali de Roma, os patrícios, que eram os únicos cidadãos, os únicos que possuíam a cidadania. A monarquia, né, era a relação vertical, é uma relação vertical de governante e governados, tá? A gente tem ali o governante, ele está acima, os governados estão embaixo, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os dias atuais, né? A gente estava falando muito sobre a Grécia Antiga, sobre República Romana, mas falando sobre os dias atuais, a gente tem as repúblicas democráticas contemporâneas, tá? Repúblicas democráticas contemporâneas, em que a cidadania estende-se a todas as pessoas, né? Isso começou ali um pouquinho no finalzinho do século XIX, começo do século XX ali, tá? A democracia se estende para todas as pessoas, né? Onde entra a república, que no caso do Brasil foi em 1889, né? Foi instalada a república no Brasil. E depois veio até a república oligárquica e tudo mais, mas enfim, acabou isso em 1930, quando Getúlio assumiu. E ele acabou instalando ali, aí realmente
quando Getúlio assumiu o poder no Brasil, ali que realmente foi implementado o voto secreto, né? A democracia deu um upgrade na democracia, digamos assim, e ele também colocou o voto para as mulheres, ou seja, ali ele ampliou o conceito de cidadania, de democracia, deu mais poder ainda para o povo, descentralizou mais ainda o poder de decisão do governo ali. Então a gente vê que ao longo da história o conceito de cidadania vem, né, veio se estendendo. Antigamente era só o monarca, aquela relação vertical, só ele era o cidadão. Depois veio lá, na Grécia começou ali uma espécie de democracia, depois foi se estendendo, república, né? E hoje em dia a gente tem a República Democrática Contemporânea, em que, né, a cidadania se estende a todas as pessoas, assim como deveria ser numa república, né? Mas não aconteceu na República Oligárquica aqui no Brasil. Mas basicamente isso foi democracia, tá? A gente falou de democracia participativa, em que o povo participa, a representativa, em que alguém representa o povo, e a direta, praticada na Grécia Antiga, que no caso vai todo mundo para uma praça e todo mundo discute e vota sobre as ideias, né? Ou seja, seriam as assembleias ali diretamente, democracia direta. É literalmente ali o povo que está regendo, governando aquele lugar, beleza?